em nome do meu rei, o qual o rei foi criado no planeta Shell, Chamai-Hu, o qual está no livro de Ahucanan, que falam que é João, capítulo 1, diz lá que no princípio era o verbo, e o verbo era Yahweh, o Pai, e o verbo estava com o Pai. No princípio de toda a criação, ele era o verbo, a palavra de Yahweh, esse que hoje é o Rei dos Reis. O Pai, então, fez um homem aqui no planeta Terra. Essa escritura chama de Adão. Observa, meu querido e estimado irmão, em nome de Yahushua, o qual está lá no capítulo de Gênesis, no capítulo 2. Observa que naquele sexto dia foi criado o homem, e no sétimo dia o Pai descansou. Descansou simbolicamente para respeitar a obra que ele tinha criado, que era o seu filho, que ele sabia que haveria de descansar. Por isso ele diz que descansou. Meu querido e estimado irmão, no princípio era o verbo, e o verbo era Yahweh, a palavra dele. Observa esta palavra infinita, que o Pai me revelou pelo Espírito puro, que foi o segundo Consolador da parte do Pai que foi dado na vida desse homem chamado, eles chamam de Adão. Mas o nome original do Pai, o qual originou nele, ele diz: eu faço você aqui, meu querido filho, em meu nome, Yahushua. Você apresentará o meu nome aqui no planeta. É Yahushua, o Cordeiro. O qual está no livro de Apocalipse 13, que foi morto desde a fundação do planeta. Ele assumiu o poder para morrer aqui no planeta Chamai-Hu. Lá do planeta Chamai-Hu, ele veio para o planeta Terra, aqui nesse planeta Terra. Ele foi criado como homem. Homem. E após, então, criou a mulher, tirado dele. Observa. O livro de Ahucanan, capítulo 1, diz: nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele, para ele, e por meio dele nada existiu aqui no planeta Terra. Ele foi o primogênito, o ser humano, ou criação de Yahweh aqui no planeta Terra. O nome dele é Yahushua. Foi a primeira criação do Pai aqui no planeta Terra. Embora a Terra já tinha sido feita há milhões e bilhões de anos, que não estão revelados para essa raça humana, não está revelado o tempo da criação desse planeta Terra. Não está, em nome do meu rei. Eu falo essa palavra afirmando que não está revelado para essa humanidade, que são homens caídos, homens do pecado, homens do demônio, que Yahushua falou essas palavras. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Disse ele. Essa raça de víbora é raça de cobra, raça de serpente, aquele que enganou a Eva. É símbolo. Essa serpente é apenas um símbolo de maldade, de ruindade, de veneno. O cascavel, por exemplo. Meu querido e estimado irmão, esse símbolo as pessoas querem fazer a uma imagem. As pessoas adoram uma imagem
venera imagem. Isso não existe para o Pai. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no Shammai e na terra. Não te curvarás a elas e não prestarás culto, porque é do demônio. Essas imagens malignas, a qual existem nas igrejas e nos templos, e no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Meu querido irmão, a palavra do Altíssimo vem falar do final dessa história desse planeta. O Pai me revelou muitas coisas, e é isso que irei falar neste momento, porque Yahweh é o Pai que existiu muito antes desse planeta existir. Ele criou o planeta Shammai-Hu. Quando ele criou o planeta Shammai-Hu, não se conta quantos planetas ele tinha construído. Não existe um relato. Esta ciência maluca qual está no planeta, querem preocupando aí em falar de origem de planetas. Tem planetas, sim, mas a descoberta deles ninguém sabe. Quando começou, nem mesmo o nosso planeta Terra, ele não sabe quando começou. Porque o princípio está escrito na Escritura. No princípio, o Pai criou o planeta céu, Shammai-Hu, o lugar que ele mora hoje. No princípio de toda a criação, ele criou o planeta Shammai-Hu. E lá ele mora. Lá ele criou a raça dele, a qual ele poderia obedecer a ele, e criou muitos mundos. Mas não vou falar de outros mundos, a não ser esse mundo que eu estou, porque é esse o mundo o qual ele falou que fez por intermédio do seu primogênito, que era a sua palavra. Lá no planeta Shammai-Hu, ele era apenas uma palavra. A palavra de Yahweh. Ninguém nunca tinha visto. Os seres celestiais, os quais foram criados lá, meu querido e estimado irmão, os que chamam de anjo hoje, os anjos de Lúcifer, chama Lúcifer porque ele era um ser celestial de grande luz, grande resplendor. Ele obedecia ao Pai e ele tinha muita luz. Por isso eu falo que é Lúcifer. Hoje é o Ra-Satã, hoje é o demônio, hoje representa o governo mundial da besta, hoje é o demônio que vive nas tendas e macumbas, porque ele caiu até no último estágio. Hoje é uma mínima imagem, inferior ao ser humano. Eles amam salvar corpos humanos para eles. Meu querido e estimado irmão, 2 reinos existem no planeta Terra. Existem 2 reinos. O reino do Pai, que é o reino de Yahweh, que ele entregou a Yahushua, porque ele foi criado como Yahushua aqui no planeta. O nome dele era ele, tinha o nome do Pai nele, Yahushua. Nome com 7 letras, inevitável e infalível. O nome o qual ele recebeu aqui no planeta Terra. Eu te falo isso, meu querido, sem nem um pouquinho de medo de errar, porque eu tenho certeza que o Espírito puro está falando. O Espírito puro foi o outro Consolador, o qual o Pai concedeu, que está no ser humano. Quem recebeu, recebeu. No dia de Pentecostes, hoje, nós temos esse poder chamado Espírito puro,
Quem não tem é porque não conhece. Quem não tem é porque clamam errados. Porque quem não tem representa o maligno. Representa o número 6 da besta, o qual criou o universo, esse mundão nosso. Não o universo, mas o nosso mundo. E estabeleceu a abominação desoladora. Essa abominação assoladora está falando no profeta Daniel, Daniel capítulo 12, que diz lá: meu Pai Celestial Yahweh, Todo-Poderoso. O Pai falou por Daniel, capítulo 12, lá está falando a respeito da abominação assoladora, que haveria de ter 1290 dias. Esse 1290 dias foi após ter sido estabelecida a abominação assoladora. Cá lê no capítulo 12, de Ezequiel, de Daniel, Danaiho. Observa, essa palavra é inevitável, é infalível, porque é a palavra de um profeta. Ao estabelecer a abominação assoladora, ao concretizar a abominação assoladora, que era a qual o profeta foi revelado a ele, que haveria de ter a destruição da lei e dos profetas. E ali então, meu querido e estimado irmão, aconteceu. Está no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Pois lá está falando a respeito do tempo o qual haveria de ter até vir o profeta original, que era Yahushua, porque Yahushua nasceu, foi criado, conforme diz, de Adão. Adão, nada de Adão, era Yahushua mesmo. Porque o Espírito do Altíssimo foi injetado naquele corpo. O Espírito do Altíssimo criou aquele homem chamado Yahushua. Essa é a profecia 100% correta. Esse Yahushua tem 7 letras. Tem os mesmos 7 dias da semana. Tem os mesmos 7 milênios, o qual falou para aqueles filhos dele que nasceu depois que ele tinha 130 anos de sofrimento. Nasceu 7. 7 representa 7 milênios. O livro do Apocalipse está cheio de milênios, de 7 espíritos, 7 anjos, 7 seres, que anjos na realidade nem existem no planeta céu, mas está lá no livro do Apocalipse. 7 seres celestiais, Yahweh. 7 querubins, 7 taças, 7 flagelos. Esse 7 está no livro de Apocalipse. Por quê? Porque é o final. É o final. O Apocalipse revela o final, o qual está 7 selos também. Um dos 7 selos foi revelado a mim. O 2 também foi revelado a mim. E por isso que eu conheço os mistérios da criação de Yahushua, da vida aqui no planeta Terra. O Pai me revelou essas coisas, meu querido e estimado irmão. Eu não sou mais homem do que ninguém. Sou simples. Sou simples camponês. Mas eu te falo isso sem medo de errar, porque o Espírito puro foi dado àqueles que creram no nome de Yahushua com 7 letras. Naquele que foi criado e colocado no Éden. Eles falam que é Jesus. Esse Jesus não existe, meu querido. Não. Esse Adão também não existe, meu querido. Não. Existe a Yahushua desde o princípio. A palavra existia no Pai. O Pai falava e tudo se fazia no planeta Shamayhu.
Mas quando ele criou aqui no planeta Terra, ele criou um homem. Aquele mesmo, o qual era a palavra no planeta Xamaiô. Ninguém conhecia ele, meu querido. Foi criado todos os seres celestiais de Arroé, lá do Xamaiô. Milhões e milhões de seres foram criados lá nesse nome de Arroexua, porque ele era invisível igual ao Pai. A voz saía e falava. Era assim inevitável, porque o Pai assim o quis fazer. Eu estou falando pelo Espírito que foi dado no Pentecostes, que foi revelado um outro Consolador ao seu povo, e foi selado todos os que creram nesse nome de Arroexua. Porque ele é puro e verdadeiro, meu querido e estimado irmão. Está lá no livro de Gênesis, a obra da criação. O princípio era o Verbo. E o Verbo era Yahweh.